Olá, pessoal. Como vocês estão? Então, conforme o combinado, pessoal, eu gravo essa aula com um assunto referente ao nosso quarto módulo da disciplina de métodos espectrofotométricos e eletroanalítica. Esse módulo, basicamente, ele é sobre eletroanalítica. Quando a gente fala em eletroanalítica, pessoal, na verdade é um conjunto de técnicas que envolve reações de óxido-redução. Então, sabendo sobre reações de óxido-redução, a gente consegue entender as diferentes técnicas que envolvem as técnicas eletroanalíticas. Então, a partir das técnicas, né, a partir da derivação, vamos dizer assim, dos conceitos envolvidos nas reações de óxido-redução, a gente pode obter um tipo de resposta referente àquela técnica. Então, da mesma maneira que o método espectrofotométrico, a gente estudava a interação da luz com a matéria, e aí, de acordo com o tipo da energia envolvida naquela radiação, naquela onda eletromagnética, então, de acordo com a interação da onda com uma parte da molécula, então, se fosse elétrons de ligação, se fossem elétrons internos, se fossem prótons, se fossem vibração, então a gente tem as derivações. E aqui na eletroanalítica é a mesma coisa. Então, de acordo com a resposta, eu posso medir potencial, eu posso medir variação de corrente em função de um estímulo, que pode ser a variação de corrente, que pode ser o potencial, e que, consequentemente, então, vai nos dar uma resposta, e que muitas delas é proporcional à concentração da solução. E com isso, então, a gente utiliza a curva analítica, a curva de adição de padrão, para poder obter a resposta daquilo que nós desejamos. Então, basicamente, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender as reações de óxido-redução. Então, porque é nisso que se baseiam os métodos eletroanalíticos. Então, o que nós temos? Que as reações de óxido-redução, elas estão presentes no nosso dia a dia. Desde aquela saidinha à noite, e que a gente precisa passar por um bafômetro, né? Pela formação de ferrugem em alguns materiais metálicos, na oxidação dos alimentos e também na nossa dependência por equipamentos eletroeletrônicos, que utilizam como fonte de energia as pilhas e as baterias. Então, sejam elas as pilhas secas, que são essas tradicionais, que estão nos computadores, sejam as pilhas úmidas, né, que acontecem em solução. Então, essas reações de óxido-redução, elas estão super presentes no nosso dia a dia, elas são extremamente importantes e, na verdade, hoje nós somos totalmente dependentes dela, se a gente for pensar na utilização do nosso smartphone, na utilização do computador, na utilização de um reloginho que acompanha os nossos batimentos cardíacos e os nossos passos. Então, tudo isso ocorrem processos de óxido-redução. Então, uma área da química que estuda essas reações de óxido-redução é a eletroquímica, né? Então, que ela estuda os processos que envolvem transferência de elétrons, e que, no caso, são as reações de óxido-redução. Então, essas reações envolvem corrente elétrica. Por que ela envolve corrente elétrica? Porque com ela eu tenho a transferência de elétrons, então espécies recebendo elétrons e espécies doando elétrons, né? Então, espécies sofrendo oxidação, espécies sofrendo redução, e aí elas no nosso dia a dia, por meio de processos de corrosão, processos de proteção de materiais, as pilhas, as baterias, a eletrólise, que é uma forma de produção, né, de matéria-prima, de obtenção de metais. Então, basicamente, a eletroquímica envolve isso. Então, são reações que envolvem transferência eletrônica, e exemplos que nós temos aí desde a reação de fotossíntese, que as plantas absorvem CO2, que combinado com a água produzem glicose e liberam oxigênio, como também o processo inverso que nós fazemos, que é o processo de respiração. Então, nós inspiramos oxigênio,
que se combinam com o nosso carboidrato do organismo, né, a glicose, e que, por uma série de transformações eletroquímicas, a gente tem a produção e a liberação de CO2 e água, que é um processo maravilhoso, que envolve a nossa produção de energia. Então, a nossa moeda de troca de energia é o ATP, que ele é produzido em grande parte pelo metabolismo de carboidratos, e que a gente tem uma rota metabólica maravilhosa, e que a terceira etapa, que é a etapa de síntese de ATP, né, que é a cadeia de transporte de elétrons, olha, o próprio nome já disse, e a síntese de ATP são basicamente reações de óxido-redução. Então, se a gente for pensar, a nossa sobrevivência, ela vem das reações de óxido-redução, que lá na bioquímica a gente vai conversar com detalhes sobre ela, mas que é uma das não é uma reação, né, mas é uma cadeia de reações, uma cadeia de ações de óxido-redução extremamente importantes e maravilhosa, que envolve a combinação de proteínas transportadoras de elétrons, que envolve enzimas, né, que são catalisadores dessas reações. Então, assim, um fenômeno maravilhoso do funcionamento do nosso organismo e da nossa máquina perfeita, que eu sempre costumo dizer, né? Então, esses processos, eles acontecem tanto em questões materiais, como também nas questões bioquímicas. Então, as reações de óxido-redução, elas envolvem ganho e perda de elétron. Então, com isso, espécies que sofrem oxidação e espécies que sofrem redução. Então, as espécies que perdem elétron, elas sofrem uma oxidação. E as espécies que recebem elétrons, elas sofrem um processo de redução. E que envolve a própria questão do elétron, né? Lembrando que o elétron é uma carga negativa, e que se a espécie está doando esse elétron, ele está perdendo carga negativa, então ele fica positivo. E as espécies que recebem elétron, elas estão recebendo carga negativa e, consequentemente, então ela tem uma diminuição na sua carga. Então, espécies que doam elétrons sofrem oxidação e espécies que recebem elétrons sofrem redução. Então, com isso, todo o processo, por que a gente fala que a reação é de óxido-redução? Porque, obrigatoriamente, se uma espécie oxida, a outra reduz. Porque uma espécie, ela tem que doar elétrons, e quando ela doa, ela precisa ter uma espécie que recebe esses elétrons. Então, por isso, sempre reação de óxido-redução, porque obrigatoriamente uma espécie vai estar oxidando e uma espécie vai estar reduzindo, né? Então, a gente tem no processo a reação de oxidação e a reação de redução. Na verdade, a gente chama de semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. E que, juntas as duas, a gente vai ter a reação global de óxido-redução. Então, com isso, no exemplo que a gente viu, nós temos o cobre, que ele doou elétrons e sofreu oxidação, e a gente diz que ele age como um agente redutor. O que é o agente? O agente é aquele que permite a redução. Então, ele oxidou, mas ele permitiu que a outra espécie reduzisse. Por outro lado, a prata sofre redução e ela é o nosso agente oxidante. Por quê? Porque ela reduziu e permitiu que a outra espécie sofresse oxidação. Então, o agente é porque ele permite essa oxidação. Então, pela transferência de elétrons, ocorre uma mudança de carga elétrica nas espécies químicas, que a gente chama do número de oxidação. Então, como que eu vou saber que uma espécie oxidou ou reduziu? Por meio da variação do NOx, que é esse número de oxidação. Então, no processo de redução, a gente tem o quê? Espécies que, olha só, a carga dele é mais 2, recebeu 2 elétrons, e a carga dele aqui ficou uma carga zero. Então, ele teve uma diminuição na carga. Já no processo de oxidação, é a espécie que doa o elétron. Sofreu oxidação, é o agente redutor, mas olha o que aconteceu com ela. Ela tinha uma carga zero, doou os 2 elétrons e ficou com uma carga mais 2.
Então, na verdade, ela era uma espécie de carga zero e se tornou uma espécie de carga iônica, e que isso facilita, vamos dizer assim, a questão de solubilidade e interação com outras substâncias. Então, sempre vai andar junto o processo de oxidação e o processo de redução. E aí, como que eu vejo isso, né? Eu vejo isso em função do NOx, que é a carga, que aí existe uma série de regrinhas. Então, quando eu tenho compostos iônicos covalentes, desculpa, compostos iônicos, então o que que a gente vai ter? Aqui é um composto iônico binário, ou seja, ele é formado só por 2 elétrons. Então, o que que a gente pode aplicar? A gente pode aplicar uma regrinha que envolve o que a gente chama de escorrega. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que o sódio é o unitário e o cloro é unitário. Então, o que que a gente vai ter? Que o cloro tem uma carga mais 1, desculpa, o sódio tem uma carga mais 1 e o cloro tem uma carga menos 1. Então, veja, aqui ele tem o índice, não aparece o índice, mas é o índice 1. E aqui também ele não tem o índice, mas ele é o índice 1. O que é essa regra do cruzado, né? É que esse 1 do cloro daqui, ele vem para a carga do sódio. E esse 1 do sódio aqui vem para a carga do cloro. Então, sempre o átomo que está na frente, ele é o cátion, ele é o de carga positiva, então ele é mais 1, e o cloro é menos 1. Olha o caso do fluoreto de cálcio. O que que a gente tem? Olha, esse 2 corresponde à carga positiva do cálcio. E o 1, que está aqui no cálcio, corresponde à carga menos 1 do flúor. Então, a carga do cálcio aqui é mais 2 e do flúor é menos 1. A mesma coisa do fluoreto de alumínio. O que que a gente tem? Olha, esse 3 aqui, ele vem como carga do cálcio, desculpa, do alumínio mais 3. E o alumínio 1 aqui corresponde à carga do flúor menos 1. Então, sempre lembrando que o que está na frente é mais 1 e o que está depois é menos 1. E aqui do cloreto de cálcio é a mesma coisa. A carga do cálcio mais 2, né, em função desse 2 aqui, e em função do 1 aqui do cálcio, a carga menos 1 aqui do cloro. Certo? Então, compostos binários e iônicos, facilmente a gente consegue fazer essa determinação. Compostos moleculares, a gente é aquele que é formado por ligações covalentes, a gente não tem uma transferência definitiva de elétrons, né? E aí o que vai acontecer é que o NOx a gente vai calcular como se fosse um composto iônico, né? Como se fosse uma carga efetiva, embora seja o compartilhamento de elétrons. Então, a gente vai utilizar as mesmas regras dos compostos iônicos. Então, aqui no caso, a proporção é de 1 para 1, então o cloro menos 1 e o hidrogênio mais 1. Nesse caso, o carbono mais 4, isso, o carbono mais 4, porque o oxigênio ele é menos 2, então eu tenho uma carga, eu tenho 2 átomos de oxigênio, então o oxigênio vai ser menos 2 e o carbono mais 4, certo? Porque ó, o oxigênio é menos 2, vezes 2, a contribuição dele é menos 4. Então, como a molécula é neutra, ele vai ter uma carga 4. A água, o oxigênio também menos 2, esse 2 aqui que foi para cima, e o hidrogênio mais 1, que é em função do 1 aqui de baixo, que vai por hidrogênio mais 1. Então, a única exceção aí, no caso, é o dióxido de carbono, que não segue essa regra, porque o oxigênio ele tem uma carga menos 2, certo? O NOx, então, para eu saber, tem algumas outras regras. Então, toda substância simples, a carga dela é zero. O que é substância simples? É aquela substância que ela é formada por um único tipo de átomo. Então, veja só, o hidrogênio é H2, um único tipo de átomo. NOx, zero. O2, O3, P4, SO, enxofre, né, ortorrômbico, carbono grafite, carbono diamante, vejam que eles são formados por um único tipo de elemento, embora mais de um.
como é o caso do H2, do O2, do O3, do P4, do SO, então que eles possuem aí uma carga zero, certo? Então, independente da quantidade de átomos, e se ele é único, então a carga é zero. O NOx, que ele é a carga, então algumas espécies, elas monoatômicas, como a gente diz, possuem carga, então potássio mais 1, bário mais 2, flúor menos 1, nitrogênio menos 3, cálcio mais 2, então efetivamente o número de oxidação é a própria carga do elemento. E aí existem alguns elementos que possuem NOx fixo. Então, por exemplo, os metais alcalinos, que são os metais do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, ele possui NOx sempre mais 1. Lembra que eles estão localizados na família 1 da tabela periódica. E aí, consequentemente, eles têm um único elétron na última camada, então eles perdem esse elétron e adquirem estabilidade. Então, sempre eles vão ser mais 1. Depois, os metais alcalinos terrosos, que são os elementos da família 2 da tabela periódica, que eles possuem 2 elétrons na última camada, então, perdendo esses 2 elétrons na última camada, eles vão ter sempre carga mais 2. Não existe a possibilidade de ser mais 1 ou mais 3, porque está relacionado ao elétron que está presente na última camada. Certo? Então, ele pode ser 0 ou mais 2. Então, outros elementos que possuem NOx fixo. Então, a prata sempre vai ser mais 1 ou 0. Então, se a prata é metálica, o NOx dela é 0. Se ela está na forma iônica, ela é mais 1. Então, ela sempre vai perder um elétron. O zinco sempre vai ser mais 2. Então, ou ele é metálico 0, ou ele tem NOx iônico mais 2. O alumínio, ele é 0 ou NOx mais 3, porque ele tem 3 elétrons na última camada. O hidrogênio, mais 1. Com exceção, pessoal, de quando o hidrogênio é peróxido, que aí a carga dele vai ser menos 1. E o oxigênio, que ele... Desculpa, pessoal. Não é quando é peróxido, é quando ele é um hidreto. Então, o NOx dele pode ser menos 1. No caso do oxigênio, o NOx dele pode ser 0 ou menos 2, e ele sim pode estar na forma, acontecer dele estar na forma de peróxido, que é quando ele está na água oxigenada, por exemplo, que é H2O2, né? Então aí o NOx dele é menos 1. Mas, de uma maneira geral, o oxigênio, a carga dele é menos 2. Bom, e aí como que eu sei? Então, frente a esses NOx conhecidos, eu posso determinar o NOx dos desconhecidos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a molécula do ácido sulfúrico, que ela é formada por 3 átomos de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. O oxigênio, e aí, então, a dúvida vai ser o fósforo. Então, o que que a gente tem? Que o hidrogênio, ele é mais 1. O fósforo eu não sei e o oxigênio é menos 2. Então, qual que vai ser o NOx do fósforo? A gente monta uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, o hidrogênio mais 1. Então, se eu tenho 3 átomos de hidrogênio, eu vou ter mais 3, mais X, que é o meu fósforo, que eu não sei, e menos 8. Por que menos 8? Porque o oxigênio é menos 3, a carga dele, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, ele vai ser mais 3, mais X, menos 8. Então, eu monto a equaçãozinha, né? Então, ele vai apagar. Deixa eu colocar como caneta. Então, o que que a gente vai ter? Que o hidrogênio é 3, mais o X do fósforo, e menos 8 do oxigênio. E que isso daqui, pessoal, é igual a 0. Por que é 0? Porque a somatória de cargas aqui do meu H3PO4 é 0. Então, o que que a gente vai ter? X, isolo X, passo o 8 para lá, positivo, o 3 passo para lá, negativo. Então, o meu X aqui vai ser igual
assim, certo? O Al2 é CO4,3. O que tem de diferente aqui? Pessoal, a somatória de carga é zero, mas olha só, eu vou ter que o alumínio tem 2 átomos, e cada alumínio tem carga mais 3. Depois aqui, o que eu tenho? O enxofre, que eu não sei, e tenho o oxigênio. Mas como que eu vou montar isso? Eu vou ter 2 vezes do alumínio, então o alumínio ele é mais 3, então na verdade ele vai contribuir com uma carga mais 6. O enxofre, que eu não sei, que eu vou chamar de X, só que quantos enxofres eu tenho? Veja que eu tenho aqui o parênteses e tenho 3 de fora. Então, esse 3, ele corresponde aí a 3x, mais o oxigênio, que na verdade eu tenho 12 oxigênios, então o oxigênio vai ser 12 vezes menos 2. Então, na verdade, isso daqui é menos. Então, isso daqui é menos. Então, aqui que vai ser menos 24. Isso daqui é igual a zero. Então, fazendo a conta, a gente vai ter 24 vai passar para o outro lado, o 6 vai passar como menos, então que vai dar 18. 18 dividido por 3, então o meu x aqui é igual a 6. Certo? E depois aqui do cromo é a mesma coisa, só que qual que é a diferença? Que aqui eu vou ter do cromo, que eu não sei, então vai ser 2x menos 2 vezes 7, que é 14. Só que agora, o que difere dos outros? Difere que a somatória aqui, opa, é menos 2. Por que é menos 2? Porque ó, a minha espécie, a carga dela não é zero, a carga dela é menos 2. Então, fazendo a conta, a gente vai ter que o menos 14 passa para lá como mais 14, então vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, a carga do cromo é igual a 6, certo? Então, vamos lá. E que aí ficou rabiscado, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui alguns exercícios para vocês. Então, para determinação do NOx do enxofre, então, seguindo aquela mesma regrinha. Então, olha só, para o primeiro eu tenho um enxofre SO, que o NOx dele é zero. H2S, que ele é um composto binário, então esse 2 aqui do hidrogênio sobe para lá como menos 2. Aqui, o dióxido de enxofre, o oxigênio menos 2, vezes 2 átomos de oxigênio, então vai dar menos 4. E aí, com isso, enxofre mais 4. E assim sucessivamente. Né? Então, o enxofre, ele é uma espécie que tem a variação do NOx de acordo com o elemento que estiver perto dele. Então, ele varia desde um estado de oxidação zero até um estado de oxidação mais 6. Na verdade, ele varia de menos 2 até mais 6, certo? Aqui a mesma coisa, né? Qual dos compostos apresenta menor número de oxidação? Então, diamante, grafita, o NOx é zero. No metano, aqui o NOx é mais 1. O dióxido de carbono, que é o S, que é o S, que é o SO2, então, que é o mais 4, e o tetafluoreto de carbono, que é o SF4, que faz com que ele tenha um NOx mais 4. Né? Então, define aí cada carga deles e vê qual que tem o menor NOx, certo? Depois, pessoal, só conceito, né? O que está correto aqui, ó?
A substância que perde elétron é o agente oxidante? Sim ou não? Então, a substância que perde elétron, na verdade, ela está sofrendo oxidação. Se ela está sofrendo oxidação, significa que ela é o agente redutor, porque se ela está oxidando, ela está permitindo que a outra espécie reduza. O agente redutor sofre redução? Não. Quem sofre redução é o agente oxidante, porque ele sofreu redução e permitiu que a outra espécie oxide. O número de oxidação do agente redutor diminui. Então, o que, que a gente tem? Quem diminui o número de oxidação é quem sofre redução. Então, se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. A substância perde elétron e é o agente redutor. Ela perdeu elétron, sofreu oxidação e ela é o agente redutor, certo? Depois, o número, então essa é a correta. O número de oxidação do agente oxidante aumenta. Então, se ele é o agente oxidante, ele sofreu redução. Então, o número de oxidação diminuiu, certo? Então, precisa raciocinar aí para a gente pensar nos conceitos, né? Porque a gente pode se confundir. Aqui, um exemplo, né? Então, de novo, do cobre sofrendo oxidação, perdendo elétron, então perde elétron, se oxida, o NOx aumenta, a prata mais 2 elétrons, formando prata zero, então ganhou elétrons, se reduziu e o NOx diminuiu, e ela é o agente oxidante, né? Então, em todas as reações de óxido-redução, a gente tem espécie perdendo elétron e espécie ganhando elétron, e a gente vai verificar isso em função da variação do NOx. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente identifica, primeiro, a ocorrência da reação de óxido-redução e, segundo, que espécie que está sofrendo oxidação e que espécie está sofrendo redução, certo? Então, aqui alguns exemplos. Então, do zinco, 0, passando a zinco mais 2. O chumbo mais 2, passando a zinco, 0. Então, o zinco sofreu oxidação, o chumbo sofreu redução. Ah, mas de quantos elétrons? 2. Então, lembra também, pessoal, que a quantidade de elétrons doados e recebidos tem que ser o mesmo, porque eu não posso ter sobra de elétrons. Então, a gente tem espécie que oxida e espécie que reduz, né? Aqui também, olha, o fósforo 0, substância simples, gás oxigênio, o oxigênio na forma simples, então, carga zero aqui no oxigênio, né? Então, carga zero aqui, carga zero aqui, menos 2 aqui, mais 1 aqui. Aí, o que, que a gente vai ter? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, e aqui o fósforo, ele vai ter mais 5, olha. 4 vezes a carga menos 2 do oxigênio menos 8, mais 3, e aí com isso, então, o NOx do fósforo 5. Então, ele estava de 0 e foi para 5. Então, aconteceu o que com ele? Um processo de oxidação. Que ele doou o elétron para quem? Para o oxigênio. Que o estado de oxidação dele era 0 e passou a ser menos 2. Então, veja que o fósforo passou de 0 para mais 5 e o oxigênio passou de 0 para menos 2. Então, o oxigênio sofreu uma redução e o fósforo sofreu uma oxidação. Aqui, pessoal, a reação do bafômetro, né? Então, que é a presença de etanol, a substância dicromato de potássio na presença de ácido sulfúrico. O cobre sofre um processo de oxidação, porque aqui o cobre não, desculpa, pessoal, o cromo, né? Ele tem estado de oxidação menos 14, menos 2, mais 6. Então, o cromo aqui ele é mais 6, e ele sofre uma redução para cromo mais 3. E aí o que acontece é que o cromo, nesse estado de oxidação, ele tem uma cor, e se ele tem essa configuração, essa carga mais 3, ele tem outra coloração também. Então, com isso, a gente reconhece as reações de óxido-redução. E aqui eu tenho uma célula eletroquímica.
que pode ser uma pilha, que pode ser uma eletrólise. Aqui, pessoal, a gente tem representado uma pilha. Então, o que, que acontece aqui? Que é uma célula eletrolítica, né? Então, na verdade, a gente tem uma semicélula e outra semicélula. Então, eu tenho aqui uma semicélula, que é a semicélula do cobre, e aqui eu tenho a semicélula da prata. O que, que vai acontecer? Vejam que eu tenho um becker com uma solução de cobre e nele mergulhado um eletrodo de cobre. E do outro lado, eu tenho um becker que contém solução de prata e um eletrodo de prata. O que, que vai acontecer aqui? De acordo com o potencial de redução de cada um desses elementos, eu vou ter a espécie que vai reduzir e a espécie que vai oxidar. Então, aqui no caso, o que, que a gente tem? Existe tabela, tá, pessoal? Do potencial de redução, e aí eu consulto essa tabela. Na verdade, o processo acontece espontaneamente, mas eu também posso prever o que, que vai acontecer quando eu juntar prata e cobre. Então, eu posso consultar essa tabela e verificar que a prata tem um maior potencial de redução do que o cobre. Então, vamos supor que da prata é 1,2 e do cobre é 0,89. Então, se os dois têm esses valores de potencial de redução, o que tiver maior potencial de redução é que vai reduzir. Então, no caso, a prata, quando a gente junta tudo isso, liga isso, a gente tem que a prata sofre redução e o cobre sofre oxidação. Então, esses fios condutores aqui, eles permitem a passagem de elétrons, que vai ser de quem? Vai ser do cobre, que está sofrendo oxidação, então ele está doando os seus elétrons, que vai passar por o meu circuitinho aqui e vai vir até aqui. E aí a prata, então, vai receber isso e vai reduzir. Como que acontece isso? Eu tenho solução de prata aqui no meu becker, que essa prata mais um vai receber esse elétron e vai sofrer uma redução, se transformando em prata metálica. E essa prata metálica, então, vai se depositar aqui na superfície do meu eletrodo de prata. Como que eu sei que está formando prata, pessoal? Porque a gente percebe a deposição do material, ou se eu tiver pesado o meu eletrodo de prata inicialmente, e depois pesar no final da ocorrência do meu fenômeno, eu vou ver que ele vai ter uma massa maior. E aí a gente percebe na superfície do eletrodo a deposição da prata, certo? Por outro lado, aqui no meu eletrodo de prata, de cobre, o que eu vou perceber? O cobre vai sofrendo oxidação. Então, acontece o quê? Ele sofre oxidação, perde elétron. E esse cobre mais 2 que ficou oxidado, ele é solúvel na água. Então, o que vai acontecer? A minha plaquinha de cobre vai ficar toda oxidada, então cheia de pontinho de corrosão, e aí esse cobre, então, vem para a minha solução. O cobre aquoso, pessoal, o cobre mais 2 aquoso, ele é azul. Então, com o tempo, o que eu vou perceber? Que a água desse meu becker aqui, ela está aumentando a coloração azul, está intensificando a cor azul, certo? Por quê? Porque o parte do cobre metálico, ele está vindo para a minha solução. E aqui, por que eu fico com uma camada espessa? Porque a prata que está na minha solução, ela vai se depositar na superfície do meu eletrodo, certo? Ah, mas e essa ponte salina? Essa ponte salina, pessoal, ela tem o objetivo de fazer uma ponte mesmo as duas espécies. Por quê? Porque aqui na minha solução, eu tenho sal de cobre, mas eu não tenho cobre mais 2. Eu tenho, por exemplo, cloreto de cobre. Eu tenho sulfato de cobre. Então, equilibrado em função das cargas, né? Então, se eu tenho cloreto de prata, cloreto de cobre, eu tenho CuCl2. Se lá do outro lado eu tenho nitrato de prata, eu tenho AgNO3-, Ag+, NO3-. Então, eu tenho um equilíbrio de carga do cátion e do ânion. Então, o que acontece se aqui na minha solução eu estou tendo um aumento da concentração de cobre? Porque o cobre está oxidando, então ele está vindo para a solução. O cobre mais 2, ele está vindo, mas ele tem o contraíon?
Ele tem o Cl-, ele tem o NO3-? Ele não tem, porque ele é originário de uma estrutura, né, de uma amostra metálica. Então, o que vai acontecer? Aqui na minha ponte salina eu tenho cloreto de sódio. Então, se aqui na minha solução eu tenho cobre mais 2, ele não pode ficar desemparelhado, né? Então, o que vai acontecer? Dessa solução que está dentro aqui do meu vidro, a gente vai ter o quê? Ele vai descer, e quem que vai vir aqui? Se o cobre mais 2 é o que está desemparelhado, quem que vai emparelhar com ele? O cloro. A mesma coisa aqui, eu estou tirando solução, estou tirando o prato da minha solução, está sobrando quem? Nitrato. Então, quem que vai acontecer? Osmoticamente, a gente vai ter que o potássio, ele vai vir aqui para essa solução para fazer o contraíon com o nitrato, já que ele está sem a prata, certo? Então, a ponte salina, ela tem essa capacidade de fazer o equilíbrio de cargas quando ocorrem os processos de oxidação e redução, certo? Então, pessoal, todas essas técnicas apresentadas aqui, elas envolvem reações de óxido-redução. Então, a gente conhecendo bem as reações de óxido-redução, eu entendo as técnicas envolvidas, certo? Então, o que a gente vai ter? Todas elas chamadas de métodos eletroanalíticos. E o que eles têm em comum? Que todos eles envolvem reações de óxido-redução. Então, eu posso ter métodos interfaciais, que são esses que envolvem eletrodos, e eu posso ter dissoluções, que envolve essa transferência direta. Então, no caso, eu posso ter das interfaciais processos estáticos e dinâmicos, que esse estático envolve a potenciometria, titulações potenciométricas. Os dinâmicos envolvem potencial controlado ou corrente controlada. Desse de potencial controlado, eu posso ter a coulometria, posso ter voltametria, posso ter titulação amperométrica e posso ter eletrogravimetria. Então, o que é potencial controlado? Eu vou fornecer um valor de potencial fixo ou eu vou promover uma varredura. O que é uma varredura? É a mesma que a gente viu lá nos métodos espectrofotométricos. Eu fazer a leitura variando o potencial. Então, uma varredura que eu vou fazer a leitura do evento a cada variação de 2 em 2, de 2 em 2 unidades de potencial. Então, ela vai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o quanto for de potencial. Por isso que a gente fala que é uma varredura, que ele vai passar por diferentes valores ao mesmo tempo, certo? Depois, a gente vai ter os de solução, que pode ser condutométrica ou de titulações de condutometria. Então, que eu utilizo um condutivímetro, né? E faço a medida da condução aí, da condutividade ou da condução da minha substância. Voltando aqui para os métodos dinâmicos, eu tenho corrente controlada, então eu posso ter potencial e posso ter corrente, que aí também gera eletrogravimetria e as titulações coulométricas, certo? Então, todos esses processos aqui, eles envolvem reações de óxido-redução, independente de quem seja. Seja ele interfacial, seja ele de solução, seja ele um método pontual, ou um método que eu vou utilizar a longo prazo. Então, todos eles têm em comum a utilização de reações de óxido-redução. Tudo bem, pessoal? E aí a gente vai focar na voltametria e também na potenciometria, que são técnicas mais utilizadas. Quando a gente fala da potenciometria, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma variação de potencial e na verdade, a gente vai ter a junção, né, de medidas, né, utilizando um potenciostato, né? Para isso, a gente precisa ter o quê? Porque aqui a gente estuda o potencial gerado quando eu tenho a utilização
em uma reação. Então, para isso, para ele fazer a medida, eu preciso ter um eletrodo indicador, que esse eletrodo indicador é que ele vai fazer o que a gente chama de junção ali dentro da própria solução, né? Então, um sistema com potencial, que será a função da concentração da própria solução, que vai ser a atividade dele, que é uma relação dessa variação de potencial. Eu tenho um eletrodo de referência, né, que eu vou utilizar para medir essa diferença de potencial. Então, a potenciometria, ela vai medir a diferença de potencial gerada em uma solução mediante a um eletrodo indicador e um eletrodo de referência. Então, com isso, a gente calcula aqui o potencial da minha solução a partir da equação de Nash. Né? Então, o meu potencial vai ser o quê? O potencial zero, que é na condição padrão, o 0,0592 dividido pela quantidade de elétrons envolvido. Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo de um metal, que ele não fala qual é o metal, mas vamos supor que eu tenho o cobre, que é um metal que a variação de oxidação dele varia em 2. Então, o meu N aqui vai ser o número de elétrons, que é 2. O logaritmo, então, da concentração de produtos e de reagente. Então, a gente pode calcular esse potencial, ou, na verdade, medir, e a partir da medida desse potencial, eu determinar a relação de reagentes e produtos, que é o mais comum de acontecer. Então, com relação ao potenciômetro, né, então, porque eu preciso utilizá-lo para a questão da variação da minha medida. Os eletrodos indicadores que participam, eles podem ser eletrodos metálicos, ou eletrodos específicos de óxido-redução, ou eletrodos de membrana, que vai permitir, então, essa passagem do elétron para que o sensor possa detectar isso. E os eletrodos de referência, tem alguns eletrodos muito conhecidos que são padrão, que é o eletrodo de calomelando, por exemplo, e o eletrodo de prata, cloreto de prata, né? E aí eu tenho um eletrodo padrão de hidrogênio, que é o eletrodo do pH-metro, então que eu posso utilizar também para fazer medidas de potencial, certo? Então, no caso da potenciometria, a gente faz medidas de potencial em função da variação de corrente, por exemplo, e no meu aparato eu tenho, então, os eletrodos indicadores e os eletrodos de referência, que esses dois eletrodos aqui, que é o de calomelando e o de prata, cloreto de prata, e o de hidrogênio, vocês vão ver bastante, né? Por quê? Porque, na verdade, são eletrodos de referência padrão. Então, preciso inventar um eletrodo? Preciso montar um novo eletrodo? Não. Eu posso utilizar esses eletrodos de referência. Os eletrodos de indicadores, pessoal, ele tem mais a ver com o tipo de analito que você está analisando. Né? Então, se é prata, o eletrodo indicador vai ser do metal prata, né? Então, ele acaba sendo bastante específico para aquele tipo de determinação que você deseja fazer, certo? E aí a outra técnica é a voltametria. A voltametria é uma técnica eletroanalítica que ela pode me dar informação qualitativa ou quantitativa em função do perfil de substância que está sendo utilizado, né? Então, a resposta é a partir de curvas, que a gente chama de corrente potencial. Então, também a gente faz uma varredura de potencial e vê o que acontece com essa corrente, feitas durante a eletrólise dessa espécie, numa célula eletroquímica constituída de dois eletrodos, que é um eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência. O potencial aplicado em dois eletrodos de forma de varredura, né? Então, fazendo aquela leitura passo a passo. O potencial e a corrente resultam de registros simultâneos, então, à medida com que está variando o potencial, a gente está acompanhando a corrente, que é a transferência de elétrons, né? E a curva, então, é chamada de voltamograma. Então, a voltametria é um grupo de técnicas que se baseiam na aplicação de um programa de potencial, então, numa varredura de potencial, e a corrente faradaica que resulta desse processo, que é a corrente elétrica. A voltametria estuda a relação entre a voltagem, que é essa variação de potencial,
a corrente gerada e o tempo durante a hidrólise de uma célula eletroquímica. O procedimento envolve a célula com 3 eletrodos nesse caso, que é um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência e um eletrodo auxiliar, que ele vai servir para estabilizar o meu processo. Aqui, para vocês terem uma ideia como funciona, né? Então, o notebook, o potenciostato, que vai fornecer essa variação de potencial, aqui um eletrodo de referência, aqui um eletrodo de trabalho, então aqui um eletrodo de referência, um eletrodo de trabalho e um eletrodo auxiliar. Então, um é referência, o outro trabalho, um outro é eletrodo auxiliar, para manter o meu sistema estável, né? Aqui ele exemplifica borbulhando nitrogênio, porque muitas vezes no processo de oxidação eu não posso ter agentes oxidantes. Então, no caso, se eu estou fazendo uma solução aquosa, estou fazendo uma análise em solução aquosa, que a maioria das vezes que é o que acontece, eu preciso retirar o oxigênio, porque o oxigênio é um agente oxidante muito forte. Então, ele pode comprometer a minha medida. Então, a gente faz uma purga de nitrogênio ou de hélio, mais comum o nitrogênio, que ele é mais barato. Então, a gente fica borbulhando nitrogênio ali até toda a saída do gás oxigênio. E aqui é uma cubeta, né, de eletroquímica, e aqui um desenho real, né? Então, ela é fechada, e aqui dá para vocês perceberem a entrada dos eletrodos padrão de referência e o auxiliar. Então, essa é a resposta. Então, aqui, na verdade, é um dos tipos de voltametria, que é a voltametria cíclica. Então, aqui, pessoal, que eu falei para vocês que acaba tudo em curva analítica ou adição de padrão. Então, o que a gente tem aqui? A aplicação da varredura de potencial, que ele vai gerar uma variação de corrente. E que isso é proporcional à concentração. Então, veja que aqui eu tenho a voltametria cíclica. O que é a voltametria cíclica? Aplica o potencial, e aí vai gerar a variação de corrente. Então, que eles chamam de pico anódico e pico catódico, que é quando ocorre o processo de oxidação e o processo de redução. Como é a voltametria cíclica, pessoal, a gente repete essa varredura várias vezes para ver se meu processo é reversível. Por quê? Porque quando a gente aplica essa variação de potencial, eu vou para áreas em que a minha espécie vai reduzir e vou para áreas que a minha espécie vai oxidar. E quando eu passo isso por cima, o comportamento tem que ser o mesmo, exceto se a minha substância está sendo destruída. Então, se eu tenho um processo irreversível, à medida com que eu faço a voltametria cíclica, ela vai mudando de forma, porque eu estou mudando a minha espécie. Mas, se ela é uma substância reversível, o que vai acontecer? Eu vou aplicar o potencial, ela vai oxidar, e aí depois, quando eu diminuir o potencial, ele vai reduzir de novo. E aí, então, vai fazendo esses ciclos, e a gente vai identificando os picos maiores, tanto o pico anódico como o pico catódico. Então, veja aqui na figura, eu tenho essa substância, que é um hexacloreto de cobre, se eu não estiver enganada, que ela foi feito a voltametria em diferentes concentrações. Veja que aqui, por convenção, esse é meu pico anódico e esse é meu pico catódico. Então, eu vou monitorar a medida por esses valores máximos. Lembra que lá na espectrofotometria a gente fixou um comprimento de onda máximo, né? A gente fez a varredura do comprimento de onda em função da absorção e aí viu qual era o comprimento de onda máximo. Aqui, o que a gente faz? Ver qual é o pico máximo, tanto anódico como catódico. E aí verifica, em função da concentração, o que aconteceu com essa corrente. Então, diminuindo a concentração, a gente também diminui a intensidade de corrente. E é isso daqui que a gente observa, que aumenta a concentração, o meu pico anódico aumenta, mas o meu pico catódico ele diminui.
certo? Que é uma característica de cada substância. Algumas substâncias, ela não tem esse pico anódico, porque ela não sofre processo de oxidorredução nos dois intervalos, certo? E aí, como que a gente trata isso? Curva analítica, igual o método espectrofotométrico. Aqui não é lei de Beer, né? Mas, na verdade, eu posso fazer essas curvas aqui em função da concentração. E aí, faço a interpolação da minha solução desconhecida. Então, eu faço a medida da voltometria cíclica padrão com as soluções que eu conheço a concentração. Com isso, eu construo a curva analítica, então, com essas soluções padrões. Então, veja aqui, no caso, um exemplo do ferro, que aumentando a concentração, eu também aumento a corrente. Se eu tenho uma solução desconhecida, eu faço um voltamograma e vejo qual é a corrente. E aí, com isso, eu interpolo aqui e determino a concentração. Então, eu conhecendo a corrente, eu rebato aqui e determino a concentração. Ou posso determinar uma equação de reta, e aí, a partir da equação da reta, também fazer a determinação da concentração. Então, eu posso utilizar tanto curvas analíticas, como também adição de padrão, do mesmo jeito. Então, a obtenção do resultado, embora o parâmetro medido seja outro, que lá nos métodos espectrofotométricos a gente fez medidas de absorção, aqui a gente faz de corrente. Por quê? Porque ela não é a lei de Beer, né, pessoal? Mas ela é proporcional à corrente, ela é proporcional à concentração da minha substância de interesse. Então, aqui eu tenho as referências, né, pessoal, do capítulo. A atividade que eu dei uma prorrogadinha para vocês em função de eu ter atrasado na liberação da medida. Os desafios que é importante vocês fazerem, para vocês terem uma noção, né, dos exercícios, e aí, então, a finalização. Pessoal, então, aqui para vocês verem o conteúdo que foi trabalhado nesse módulo, e aí, então, eu fico à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas, certo? Então, agradeço a compreensão, pessoal, porque, na verdade, eu estava envolvida com avaliação de curso, né, então, que me demandou bastante tempo, mas eu espero que essa aula, ela seja produtiva para vocês, e amanhã eu fico à disposição também para tirar dúvida ao vivo, certo? Obrigada, pessoal, e até breve. Sucesso para vocês nesse módulo.